Quinta ao Vivo. Graças e paz do nosso Senhor Jesus, Quinta ao Vivo, bate-papo edificante para todo o planeta. Desde 2009, estamos juntos aí nessa caminhada. Agradeço a você, a audiência, os viewers, aqueles que oram, que intercedem, a toda a equipe do ministério, os bastidores, todos amados aí que estão acompanhando esses anos todos e juntos nessa caminhada, perseverando e vencendo, né? Vamos nos animar, né? E hoje estamos aqui diretamente da cidade de São Paulo, uma história muito legal, ou seja, várias histórias, mas com uma irmã nova que tem pelejado na fé e tem perseverado e tem se alegrado. Isso que é importante, né? A gente junto poder estar nesse momento aí combatendo o bom combate da fé. Cláudia dos Anjos, companheira de batalha, para falar um pouquinho para nós desse momento dela no Evangelho pleno, nesse Evangelho do Reino, nessa novidade, né? A irmã Cláudia que já havia conhecido há anos já o Evangelho, vai contar um pouquinho para nós, mas desse momento em que ela está vivendo, podendo discernir, né, segundo essa visão celestial, de que todas as coisas cooperam para o bem, de que tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, e que Deus sabe o que faz. Oh, glória! Claudinha, conta para nós um pouquinho desse teu momento agora, né, junto da Igreja do Senhor Jesus. Fica à vontade. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos, graça e paz a todos os irmãos. É verdade, a gente teve muitas bênçãos, muitas provações, né, no decorrer de toda essa nossa história de vida. É muita bênção realmente, gente, para contar, muita coisa bonita. Tem umas tribulaçõezinhas aí no decorrer, mas que tudo ministrou para o bem. Então, eu vou começar contando rapidinho. Eu vim de uma família cristã. Eu sempre tive esse acompanhamento cristão. E, por algum motivo, eu me batizei tarde. Eu já tinha mais de 30 anos quando eu decidi me batizar, mesmo acreditando sempre, né, nas bênçãos e nas glórias de Jesus Cristo. E, enfim, né, eu já era casada, já tinha filhos. Quando eu fiz essa decisão de me batizar, foi até junto com meu marido. E a gente passou por muitas provações no casamento, né, até na vinda do nosso segundo filho, que é o André, que aos 6 meses de idade ele teve meningite, e ele pegou um tipo de bactéria muito rara, em que deu ali com os médicos uma dificuldade de achar o remédio certo, enfim. A gente passou por um momento muito delicado nessa fase. Com o meu filho, ele ficou 4 meses em coma. A gente chegou um momento dos médicos desenganarem ele, né? Falou que já tinha feito de tudo e que a tendência agora era começar a cair as peças do dominó. E que somente o milagre iria salvar meu filho. Então, para os médicos, não tinha mais nenhuma chance. E aí foi quando, nesse dia, já era mais de 10 horas da noite, quando o médico veio dar essa notícia para a gente, e eu me ajoelhei. Foi a primeira vez, depois de que meu filho estava lá internado, já tinha, acho que umas 2 semanas que ele estava internado, e que aí a gente, acho que até mais, mas que eu me ajoelhei a madrugada inteira e tive uma experiência sensacional assim com Deus, em que ele me abraçava muito e eu senti ali que ele estava agindo. E nesse dia eu pedi para que ele não levasse meu filho. Falei, Senhor, deixa ele. Não importa como ele vai ficar, mas que ele fique e eu vou cuidar dele para o resto da minha vida. Vou me certificar de ficar cuidando dele, da forma como o Senhor achar que ele tem que ficar. E depois, com os anos, graças a Deus, né, depois ali meu filho foi melhorando, os médicos ficaram maravilhados, ele foi até estudo de muitos casos de médico do exterior, porque eles não conseguiam realmente entender ali como que aquilo tinha, né, revertido um quadro onde ele já estava praticamente desenganado.
E aí eu passei a sempre orar, né? Porque você ficar na UTI com seu filho em coma, cada médico vinha e falava uma notícia horrorosa. Olha, se ele sobreviver, ele vai ficar com uma sequela muito ruim, então é melhor até que ele nem sobreviva. Então a gente ficou com aquela, né, informação de que se ele sobrevivesse não ia ser tão bom como a gente imaginava. E ali na minha fé eu fui pedindo para Deus, né, de que ele ficasse perfeito, de que ele não tivesse nenhuma sequela, de que ele pudesse ser feliz vivendo em família. E aí, por incrível que pareça, depois que eu entrei para Pão de Judá, só agora eu entendi que meu filho é perfeito. Porque até tempos atrás eu ficava, ai Deus, que meu filho fique perfeito. Então eu passei a sempre ficar pedindo, né, para Deus a perfeição dele. E, irmãos, depois que eu fiquei realmente aqui na Pão de Judá, eu entendi que ele é já perfeito. Aos olhos do Pai ele é perfeito, não aos olhos humanos. Esses olhos naturais que a gente tem, a gente não consegue ver perfeição. Mas Deus é perfeito em todas as coisas. E eu consegui entender agora que o meu filho é perfeito. E aí, mais assim, eu tenho muitas bênçãos mesmo, para dar tempo de contar mais uma. E eu passei por uma fase muito difícil no casamento. Eu sou casada há 25 anos. E a gente... enfim, foi o momento assim que a gente passou, que começou a gente se desentender, foi realmente depois que o meu filho ficou doente. Então a gente perdeu um pouco assim, né, da fé, da esperança. A gente começou a ficar muito no mundo natural, né? Então a gente acabou se distanciando realmente de Deus, né? Depois disso, né? Trabalho, enfim. A gente não conseguia retomar isso e nem tinha essa visão de que isso era o mais importante. Acho que o que fica também um pouco para a gente hoje é o quanto hoje a gente tem o reino em primeiro lugar. O quanto essa ministração da Pão de Judá nos mostra isso. E hoje a gente consegue ter essa visão, né? E que na época a gente não tinha. E tudo foi se perdendo. Então... Enfim, meu marido, a gente praticamente se separou no início desse ano. Era muita coisa ruim no casamento, né? Então, assim, a mais forte de todas é que ele tinha esse problema, né? Com um problema de bebida alcoólica. E a gente... E para mim aquilo era assim, eu tinha uma visão de que era impossível. Impossível meu marido mudar. Eu conheci ele assim, então... Como que ele ia? E eu conseguia dizer isso para ele de uma maneira com tanta raiva, com tanto ódio, de que ele não iria mudar, mesmo eu sabendo que Deus era das causas impossíveis. Mas eu estava tão humanizada, né? tão natural, que eu não enxergava isso. E me dói hoje, assim, né? Às vezes... Ele rememora essa fase e eu peço perdão, né? Porque eu de verdade falei que nem Deus poderia mudar ele. E hoje, assim, é uma bênção. A minha casa é uma bênção, o marido que eu tenho. Eu acho que tudo que eu passei a minha vida inteira pedindo, né, para Deus, ele me deu agora, né? Eu pedi um filho perfeito e só agora eu consegui enxergar isso. E eu pedi um marido que tivesse na palavra, né, que não bebesse, e ele me deu isso agora. Então, assim, eu só tenho coisas muito boas para dizer em relação a Deus, que ele nunca me desamparou. Então, Deus tem só feito maravilhas, ministrado na nossa vida de maneira tão grandemente, que a gente só pode ver que é só Ele mesmo. Ninguém mais poderia ter feito isso. Amém, glória a Deus, o papo tá bem bom, gente, já voltamos aí no segundo bloco, tá só começando, hein? Fique conosco aqui, Quinta ao Vivo, direto de São Paulo, com nossa irmã Cláudia dos Anjos. Já voltamos. Quinta ao Vivo.